Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Estamos aqui para mais um episódio de estudo do Espiritismo, né? Como a gente sempre faz, a gente faz um tema livre, depois estudo do Espiritismo, tema livre e assim sucessivamente. Vamos continuar assim. E hoje vamos falar dele, do homem, o homem. Vamos falar de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou professor Rivail, senhor Rivail, ou que futuramente será conhecido como Allan Kardec. Vamos falar da história dele antes, né, de ser conhecido como o Espiritismo, né, a gente conhece muito bem ele. Vamos falar sobre essa história dele. Tem muitas informações bem interessantes, né, que eu peguei aqui no estudo, achei bem legal. E vamos dar continuidade a esse projeto. Mas antes disso, né, alguns recadinhos. É que a gente não tem recado. Muitos. A não ser que vocês já devem estar vendo, né? Vocês já devem estar escutando um tom diferente que eu estou usando aqui o microfone novo que a gente comprou para a gente testar. Aqui eu estou testando aqui, né? Eu já fiz os testes nas palestras, né? Você, na palestra retrasada, a gente testou com tal, na palestra passada deu errado, deu um probleminha lá, pelo que eu vi por alguma coisa com o computador não está muito bem de saúde, mas essa semana a gente fez o teste de novo e deu super certo com o microfone e ficou bem legal. E a palestra dessa semana, nossa senhora, que palestra boa, que palestra maravilhosa, foi incrível. Quem não assistiu, assista, o áudio está muito legal e o conteúdo está incrível, perfeito, maravilhoso. E é isso, vamos dar continuidade. Até porque eu estava querendo dar um recadinho de contexto histórico contemporâneo que a gente está vivendo hoje em dia, porque o mundo está um caos, o mundo está caótico, muita coisa está acontecendo no mundo e no Brasil. E a gente está tendo protestos, quase que uma guerra civil lá nos Estados Unidos, né, com o Donald Trump querendo expulsar os imigrantes lá dos Estados Unidos de qualquer jeito. A gente está tendo um genocídio, né, na faixa de Gaza, né, perpetrado pelo governo de Israel. A gente teve a ativista, droga, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma ativista muito ativa, né, tentando, junto com um brasileiro, são várias pessoas, mas tem um brasileiro lá no meio dessa investida que eles fizeram de pegar um navio, não um navio, mas um navio médio, vamos dizer assim, para levar ajuda humanitária para as pessoas, né, na faixa de Gaza. Só que aí, né, teve um bloqueio lá de Israel que impediu que eles entrassem lá. Enfim, fizeram, agora eles estão com todo o pessoal de refém, basicamente. E enquanto que tem várias pessoas se reunindo no Porto do Cairo para poder partir, né, para tentar furar, né, o bloqueio de Israel e chegar na faixa de Gaza. E a gente tem, né, a guerra da Rússia ainda continua, né, a Ucrânia, né, estão em guerra, né, a Rússia está invadindo a Ucrânia está tentando tomar, enfim, muita coisa está acontecendo lá, eu espero que isso chegue no fim logo logo. E a gente tem uma retomada, né, do poder, se eu não me lembro o nome do país agora, né, mas tem um líder, o Burkina Faso, né, que ele conseguiu tomar o poder lá do país para se libertar da colônia francesa, de ser uma colônia francesa, né, ser reconhecido como um país. E isso na África, né, tá falando, a gente teve muita coisa acontecendo no mundo todo, no Brasil, né, que a política do Brasil todo completamente instável, né, do jeito que está agora, né, e a gente não sabe como é que é o futuro do Brasil, a gente não sabe de nada. A gente tá aqui vivendo esse momento histórico. Meu Deus do céu. Falar do momento, eu gosto muito do memezinho que apareceu aqui. Como é, estudando o momento histórico. Então, olha só que legal, muito bom. Alguém vivendo um momento histórico, meu Deus do céu.
Enfim, é isso. A gente segue a nossa vida aqui e a gente segue o nosso estudo. É por isso que a gente vai rodar a nossa vinheta agora. Olha, é bem possível que várias vezes aqui eu troque os nomes, eu quero falar Hippolyte e aí eu acabo falando Allan Kardec por causa de costume. Mas vamos falar de Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Vamos falar sobre ele, mas vamos falar sobre a família dele. É porque assim, eu ouvi muito falar sobre Allan Kardec. Eu ouvi muito falar sobre ele, as coisas que eu fiz, o livro dos espíritos, não sei o que e tal. Mas ele, a família dele, cadê? Eu quero os paparazzi, cadê as fofocas? Não temos fofoca, temos contexto histórico, temos muitas coisas legais, vamos falar aqui. Mas acho que antes da gente falar da família dele, que é muito importante inclusive para, né, o espiritismo, o caminho que Hippolyte tomou, né, justamente por causa da sua família. Mas antes vamos falar do contexto histórico da época, o contexto histórico dos líderes, dos grandes líderes, né, pessoal que manda o manda-chuva lá, que fica mandando na França especificamente. Estamos aqui na França, certo? E na época da Revolução Francesa. Lembra que foi a Revolução Francesa? Aí depois da Revolução Francesa a gente teve a Era Napoleônica. E aí a gente teve, depois de Napoleão, vai ter um período de instabilidade, o governo, o reinado volta, depois uma república, depois vem um reinado, não sei o que, tudo mais, aí depois, enfim, um período de instabilidade, mas depois a gente vai ter todo um contexto ali. Não importa muito o que acontece aqui. O que importa agora é a gente entender esses dois períodos. Revolução Francesa e Napoleão. E resumidamente, tá? Não vou me aprofundar aqui, porque senão vai ser horas e horas e horas entendendo o que é cada coisa. Mas o que foi a Revolução Francesa? Foi uma revolução, obviamente, aconteceu na França. Nossa, não me diga. É uma revolução para derrubar a monarquia. Né? A revolução era a França era uma monarquia, né? Tinha o rei Luís XVI, se eu não me engano. Luís XIV. É Luís XVI ou XIV? Agora eu vou confirmar se é Luís XVI ou XIV. Eu vi aqui foi o rei Luís XVI, né? Ele vai ser o último, o rei ali do primeiro desse período, e que ele, né, vai ser, né, decapitado. Vai ser captado não, vai ser guilhotinado. E bem, nesse período na Revolução Francesa, a gente vai ter toda essa luta dos revolucionários para derrubar a monarquia. O grupo, né, da revolução, que compõe a revolução, né, tem dois grupos principais, né, que são os jacobinos e os girondinos. Né? Quem é cada um, sei que tá, é contexto histórico, aí é legal você estudar. Eu não vou explicar isso agora para mim porque é muita coisa. Eu precisaria fazer vários vídeos explicando como é que foi tudo isso, mas os girondinos e jacobinos, coisa explicação bem por alto, né? Os dois, né, eles eram revolucionários, eles tinham ali, eles eram radicais, e eu acho que é bem importante a gente usar essa palavra, entender o contexto dessas palavras, né? A palavra que eu estou usando aqui no sentido de radical, eles eram radicais porque eles queriam derrubar a monarquia, certo? Que era a raiz do problema ali no momento, naquele contexto, no que eles entendiam. Então eles queriam derrubar a monarquia, eles eram radicais por causa disso, mudar radicalmente aquela estrutura de poder. E só que tinham dois grupos, cada um tinha uma forma diferente de como fazer isso. E aí a gente vai ter, né, os jacobinos, que eles tinham um viés mais extremista, vamos dizer assim, né, de violência, né, de fato partir para matar quem era contra a revolução, de matar a monarquia, de fato degolar, de decapitar, né, o rei, que foi exatamente o que aconteceu, porque os jacobinos foram os quem
subiram ao poder, e lá com Robespierre, toda aquela história, né, tudo, e que eles vão inventar, né, vão trazer para as execuções públicas, praticamente não, vão trazer as execuções públicas com a guilhotina. E só um parêntese aqui de super curiosidade aqui, ó, curiosidade histórica entre parênteses aqui, curiosidade histórica, que a guilhotina, né, se você olhar, tem guilhotina que ela é reta, que é só uma lâmina, sabe, que é toda reta assim, toda reta. Aí cortava. Aí eles perceberam que, eu não sei se foi na França mesmo nesse período, mas eles perceberam que essa guilhotina assim reta não era muito eficaz, né? Partia o pescoço até o meio e tal, não cortava direito. Aí eles, para tornarem a guilhotina mais humanitária, mais humana, vamos dizer assim, né? Eles fizeram a guilhotina em vertical, né? Diagonal, assim, uma lâmina diagonal, isso aqui, que corta mais reta assim o percurso, meu Deus. Muito mórbido, mas é uma forma muito humanitária de matar uma pessoa, meu Deus do céu. Enfim, para foi exatamente o que eles tomaram o poder, né? Eles foram que conseguiram ascender ao poder e eles implantaram, né, todo aquele período chamado de período do terror, né? Porque muitas pessoas foram guilhotinadas, né? Tem média de que 100 pessoas eram guilhotinadas por semana, por mês, coisa assim. É bem tenso mesmo esse período. E a guilhotina é que justamente o rei, a família real ali do rei Luís XVI, eles foram, né, guilhotinados. E o outro grupo, os Girondins, né, eles tinham uma ideia diferente, né, de fazer essa mudança justamente com a educação, né? Eu acho que nessa revolução toda, né, é deles que vai vir justamente a liberdade, pela educação, liberdade, fraternidade e amor. Eita, eu esqueci, meu Deus, eu esqueci o lema. Igualdade, liberdade e fraternidade. Eles vão trazer justamente essa questão da liberdade, né, da fraternidade com eles, com os Girondins, trazendo a mudança pela educação. Mudando as pessoas pela educação, eles poderiam mudar o rei, né? Ou seja, mudando a família real pela educação, eles se tornariam cidadãos. Se eles são cidadãos, então não existe mais monarquia. Mas aí, né, o rei ficaria vivo, né? Padre Jacobino ficaria vivo. O símbolo do reinado continuaria vivo. É por isso que eles, a ideia deles é decapitar e matar de vez o símbolo da realeza. Lá na frente depois, né, vai voltar reinado depois, mas enfim. Depois disso, né, a gente vai ter que passar por todo um período de terror, depois a instabilidade de poder ali, os Girondins vão assumir o poder, depois Jacobino, não sei o que, vão brigar entre eles ali. Vai existir ali uma instabilidade política e é justamente nesse período que a gente vai ter a chegada de uma figurinha, né, uma figura, na verdade, que é o Napoleão Bonaparte, que ele é uma figura militar muito importante, que ele, né, salvou a França, conseguiu grandes conquistas militares pela França, e aí ele vai chegar e ele é quem vai tomar o poder dos dois aqui, ó. Ninguém manda aqui, quem manda aqui sou eu. Pronto, é isso aí. E ele é quem vai tomar o poder, né? Ele vai assumir, ele vai se auto-intitular imperador da França. Né? Ele literalmente pega a coroa e ele mesmo se coroa. E ele se torna imperador da França, né? E vai ter todo aquele período, a era napoleônica, onde ele vai tentar cercar toda a Europa. Ele vai tentar dominar tudo. Ele consegue, tá? Ele consegue dominar quase toda a Europa. Inclusive, né, ele só não consegue invadir a Inglaterra, porque, né, a Inglaterra, né, ela é desconectada da Europa continental, né? Para quem não sabe, imagina que isso aqui é a Europa, isso aqui é a Europa. A Inglaterra é aqui, né? Ou seja, é tudo água aqui em volta da Inglaterra
e não tem uma faixa de terra aqui conectando a Europa continental com a Inglaterra. E nisso, né, e a Inglaterra é conhecida por ter um batalhão naval, um poder marítimo muito grande. Ele não conseguiu, né, invadir a Inglaterra, mas ele conseguiu, né, cercar toda a Europa, fazer o cerco em toda a Europa, fazendo o que a gente chamaria hoje de sancionar a Inglaterra, né? O que os Estados Unidos adoram fazer, né, com o resto do mundo. Vou sancionar todo mundo, não sei o que e tal. Participa dessa lá. Os Estados Unidos, o Napoleão ele fez com a Inglaterra. Ou seja, ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Se fizesse isso, ele invadiu e tudo mais. E nesse negócio de invadir toda a Europa, ele invadiu, né, também, né, Portugal. Ele foi lá para tomar conta de Portugal, do reinado de Portugal. Só que aí, né, que você já conhece a história do Brasil, né, você sabe que quando Napoleão foi tomar Portugal, o rei, né, a família real portuguesa, eles ficaram sabendo disso e meteram em pé, literalmente transferiram a corte real portuguesa para todo mundo sabe o que é, todo mundo que estudou história sabe que veio para o Brasil, né, tornando o Brasil a sede oficial de Portugal. Né, aí nesse período, né, a gente vai ter, depois disso, Napoleão, ele vai ter um longo período, né, que vai ter várias guerras, o pessoal tentando derrubar Napoleão, até o momento que ele começa a entrar num período de queda, sabe? Quando ele começa ele vai invadir a Rússia, né? Por sinal, nunca tente invadir a Rússia, principalmente no inverno, porque senão você vai se dar mal. Foi isso que aconteceu com Napoleão e seu exército. Ele perdeu, foi uma das grandes derrotas de Napoleão, foi contra a Rússia. Ele não conseguiu vencer o inverno russo. E ele conseguiu, ele foi, né, recuou, né, tudo mais. E aí ele começou a perder várias guerras até ele ser exilado. Até o momento que ele volta depois, mas depois ele é exilado de vez. Tá? E aí entra um período de meio que quase instabilidade ali no poder da França, né? Mas ele vai chegar um regime, vai voltar, a monarquia vai voltar literalmente, né? Depois que o Napoleão ele é exilado. Aí, se eu não me engano, deixa eu confirmar, meu Deus. Isso, a monarquia ela é reestruturada com o Luís XVIII. O Luís XVIII ele assume o poder, então, ou seja, toda aquela luta de revolucionário quase que não adiantou de nada. Se mudou muita coisa, muitas revoluções vão acontecer por causa de tudo isso, mas o reinado se reestruturou depois de Napoleão. Aí, né, tem todo esse contexto histórico, e daí que Allan Kardec, Hippolyte Leandre está no meio, a família de Hippolyte Leandre vai estar no meio dessa história toda, inclusive com papéis muito importantes. Vamos falar dele agora, que vocês vão entender por que eu dei todo esse contexto. A família, né, tá falando, a família de Hippolyte, a gente está falando de quem? Do avô de Hippolyte, da avó, da mãe e do pai de Hippolyte. A gente essas quatro pessoas aqui não mal são mencionadas na história. Eu nunca vi mencionadas assim de forma tão explícita, né, de mostrar a história que tem essas pessoas antes, né, que participaram assim, ativamente da história de Hippolyte. E o avô, né, de Hippolyte, ele foi assim, a família, não era uma família pobrezinha, independente, não, era uma família com renome, uma família que tinha nome, que tinha respeito e que era ativo. Portanto, o avô, ele foi o que a gente pode chamar hoje em dia governador de uma cidade-estado da França, que deixa eu olhar o nome, que é um nome meio complicado, aqui é Bourg-en-Bresse. Isso, Bourg-en-Bresse. O avô
né, de Hipólito, ele foi o governador de Bourg-en-Bresse, que a gente pode chamar de governador, Bourg-en-Bresse. A cidade é uma cidade, certo, lá da França, que fica perto de Lyon. Sabe ali de Matuto, ali do interior, é mais ou menos ali de Lyon, sabe? É uma cidade mais ou menos perto de Lyon. Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente vai ter, né, o nascimento de Hipólito lá em Lyon. Mas vamos lá, vamos continuar. O avô dele, ele estava lá na época da Revolução Francesa, e o avô dele, ele era um girondino. Sabe os girondinos? Os girondinos, eles eram as pessoas que acreditavam que podiam mudar a sociedade pela educação, e o avô dele era um girondino, que fazia parte desse grupo. Os girondinos, o avô dele, né, foi uma das pessoas que teve com esse grupo, que tentou lutar para trazer, né, as ideias, né, deles para a Revolução. Só que o avô dele, né, fez um discurso justamente em favor da educação, de trazer a mudança pela educação. E nisso era uma época, justamente, a gente vai entrar na época do terror, quando as pessoas estão sendo guilhotinadas. E, né, o pai de Hipólito e o avô de Hipólito, eles são presos por causa disso. Eles vão presos, né, nesse período. Só que eles foram presos, o local onde eles foram presos foi em Lyon. Foi onde o avô fez o discurso. Foi lá em Lyon. Eu não me lembro se foi em Lyon, se foi em outra cidade, tá? Mas não foi na cidade em si, em Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Não foi lá em Bourg-en-Bresse, né? Foi em outra cidade. Quando eles foram condenados lá, né? Eles foram condenados para serem guilhotinados. Mas só como eles não moravam nessa cidade, sim em outra cidade, eles foram liberados daquele tempo, eles foram transferidos, receberam uma transferência para ir para outra cidade, para voltar para a cidade deles mesmos. Só que o avô, né, ele felizmente não teve, né, a boa sorte, vamos dizer assim, de receber a liberdade, porque o pai conseguiu sair, ele foi liberar o pai, mas o avô ficou e ele foi guilhotinado, infelizmente. E é nesse período que a gente tem a morte do avô, que é justamente no período da Revolução Francesa, do terror. Depois de um tempo, né, o Napoleão vai assumir o poder, o pai ele vai fazer parte do exército de Napoleão, não como um soldado, mas sim como uma espécie de advogado, juiz militar, sabe? Pelo que eu entendi na história, né, que quando existe uma série de coisas, tipo, precisa ser resolvido judicialmente lá na instituição militar, ao invés de esperar, né, que tipo, acontece uma coisa que precisa ser resolvida na corte militar, só que não dá para esperar que aquilo seja resolvido em uma cidade, tem que ir lá para a cidade e resolver e tal. Aí, ao invés de o exército se deslocar para a cidade para resolver esse negócio judicialmente, tem lá o advogado lá que já resolve tudo, o juiz, advogado, enfim, que resolve lá o sistema judicial. Enfim, o negócio é que o pai dele fazia parte desse grupo jurídico, vamos dizer assim, militar, que cuidava dessa parte do exército, né, militar de Napoleão Bonaparte. E a gente vai ter lá, né, junto com, nesse período, a mãe de Hipólito, junto com o pai, né, eles vão tentar ter um filho. Eles têm o primeiro filho, depois tem uma filha, ou são uma filha, um filho, mas o importante é que os dois, eles não sobrevivem, eles acabam morrendo. Pelo que eu entendi, eles morrem cedo, eles não morrem, tipo, deve ter durado um ano, um pouco menos do que isso, mas os dois,
eles acabam morrendo. Eles têm o primeiro filho, morrem, tem o segundo e morrem também. O negócio é que os dois eles acabam morrendo novo ainda. E mesmo assim, né, com toda essa resiliência, porque a mãe de Hipólite, né, ele perdeu o pai, porque o pai que foi guilhotinado, sabe, o avô que foi guilhotinado, é o pai da mãe de Hipólite. E com toda essa resiliência, mesmo assim, ela mantendo a força dela, né, ela vai tentar um novo filho, né, vai ter o terceiro filho. E devido a esse histórico de que os filhos deles morreram, né, teve todo esse problema, a gravidez dela estava com problema no terceiro filho também. E também porque era mulher de uma idade mais avançada, principalmente para a época, que era mais ou menos, não me lembro, 40 e pouco, alguma coisa assim. Mas para a época já era uma idade perigosa, que podia dar qualquer coisa errada. Então, olhando para que vamos nos precaver, né, de qualquer coisa que possa acontecer, e a gente vai para outra cidade. Ou seja, eles estavam lá morando em Bourg-en-Bresse, e eles se deslocaram para Lyon. Por que em Lyon? Porque lá tinha uma clínica que eles tinham uma fonte de água, que eles chamaram aqui de outro nomezinho, deixa eu olhar o nomezinho aqui, uma estância de águas minerais. Eles tinham acesso, né, lá em Lyon, eles tinham acesso a essa fonte de água, eles tinham essa clínica que podia ajudar ela. E elas conseguiram, eles foram lá para Lyon e tiveram o terceiro filho, né, que é o Hipólite Léon Denisard Rivaio. Por sinal, Rivaio, né, vem da família do pai, o Denisard, né, vem da família da mãe, do avô e da avó. E eles têm um filho lá em Lyon, onde depois de um tempo o menino, né, o Lyon, ele é batizado na igreja de Lyon, onde ele recebe o registro, né, do seu nome, Hipólite Denisard. Hipólite Léon Denisard Rivaio. Ele recebe esse nome, passa um tempinho lá, e aí eles voltam para sua cidade, de fato, aonde o Hipólite cresceu, que é a cidade de Bourg. Meu Deus, esse nome, eu vou decorar esse nome ainda. Bourg-en-Bresse, onde eles vão se mudar para essa cidade. Ele volta para a cidade, ele passa a sua vida lá. Ou seja, Hipólite, ele nasceu em Lyon e viveu a sua infância em Bourg-en-Bresse. Mas aos 3 anos, né, de idade, quando o Hipólite ele completa lá os seus 3 anos de idade, o pai ele é chamado ele é convocado, né, pelo exército de Napoleão para ir para uma missão, né? E essa missão justamente para invadir Portugal. E nessa invasão o Napoleão ele vai tentar chegar o mais rápido possível, assim, porque assim, por mais que estejam perto, né, sejam países que estejam bem próximos, são quilômetros e quilômetros de distância. Então era muito longe, era muito lento chegar em Portugal, chegar em Lisboa, onde está a sede real. E essas notícias de que Napoleão está invadindo Portugal, estava para chegar em Portugal, para tomar Portugal, o rei de Portugal, né, a família real toda, eles aproveitam, né, que eles receberam essa notícia, começam a arrumar as malas e parte, vamos embora. E tudo isso, né, foi favorecido por causa de distância. E Napoleão, querendo chegar o mais rápido possível em Lisboa, ele vai tomar a decisão estratégica de dividir o seu exército em dois, onde uma parte vai pelo caminho mais longo, porque pelo que eu entendi, a maior parte do exército ia pelo caminho mais longo, e tem uma outra parte do exército que ele mandou para um caminho mais curto. Só que ele não conhecia bem o terreno, e o caminho mais curto passava por um rio, um pântano, um local que era quase que intransponível. É muito difícil, é uma caminhada muito difícil. E isso prejudicou o seu exército, o exército que foi por esse caminho, e que acabou, né, que eles passaram fome, os filhos morreram, né, muitos soldados morreram ou desapareceram. E o pai de Kardec, o pai de Hipólite, ele
está na lista não, das pessoas, né, dos soldados que desapareceram. Então, essa foi a morte do pai de Hipólito, que eles são dessa época, na época da invasão de Portugal. Então, assim, no caso, ele nem sequer invadiu Portugal, ele nem chegou lá, né, ele ficou pelo caminho. E a mãe, né, claro, ficou só com a avó, ficou a mãe, a avó e o seu filho. Né, o filho de... Assim, o nome da mãe é Jane, né, o nome dos outros eu não peguei, mas o nome da mãe, Jane, a dona Jane, ela conseguiu, ficou só com o filho, e essa se tornou a sua preocupação de vida, a sua vida se tornou cuidar do seu filho, porque já que ela não tinha mais nada, é só isso que ela tinha, e foi isso que ela tomou para a sua vida, tomar conta do seu filho. E então foi isso que aconteceu, ela tomou conta dos seus filhos, ela vai tomar conta do seu filho, né, o único filho que ela conseguiu gerar, e durante todo esse tempo ela vai ter mais até os 10 anos com ele crescendo em Bourg-en-Bresse, com ela, cuidando assim, muito a favor da educação, ela incentivando ele a estudar, a aprender, e principalmente em contato com a natureza, porque era uma cidade interiorana, né? Assim como ele também, mas tinha um contato muito grande com a natureza, e ela valorizava muito isso. E quando o poder de Napoleão estava enfraquecendo, o pessoal, o exército, né, dos austríacos, né, vários dos exércitos, o pessoal estava querendo invadir a França de todo jeito, mas o exército austríaco foi tentar invadir a França, e eles vão invadir justamente passando em Bourg-en-Bresse. Só que Bourg-en-Bresse não tinha uma comitiva, um exército de Napoleão para defender, né, dessa invasão, mas eles tinham lá a resistência, uma milícia da própria Bourg-en-Bresse, né, formada pela própria população de Bourg-en-Bresse. E eles conseguiram, eles lutaram bravamente, mas isso gerou, né, uma guerra de qualquer forma lá em Bourg-en-Bresse. E ela, né, se viu, né, nesse contexto, e ela tentou sair, né, de Bourg-en-Bresse e ir para a Suíça com duas finalidades. Primeiro, né, claro, fugir, né, dos conflitos que estavam acontecendo, e para irem para a escola que eles estavam escutando tanto falar, que era muito bem aceita, que tinha de ótima qualidade, que era justamente a escola de Pestalozzi, né, o Instituto da Suíça, eu esqueci o nomezinho da escola, mas ela foi, né, para a escola, para levar ele para a escola de Pestalozzi. E nesse período, né, ela vai levar ele para essa escola, e nessa escola, assim, a escola tinha acesso gratuito, né, qualquer pessoa poderia estudar lá, mas quem pudesse pagar, pagava. E ela, né, decidiu pagar, vendeu a propriedade que eles tinham lá em Bourg-en-Bresse, e que era uma mansão, né, não era só uma casinha pequenininha, era uma mansão, eles venderam essa mansão. E eles, com esse dinheiro, eles conseguiram custear os estudos de Hipólito lá na escola de Pestalozzi. Na escola de Pestalozzi, então, o Hipólito ele vai aprender muito, ele já vinha de um incentivo de estudo lá com a ajuda da mãe e da avó, e ele vai chegar lá em Pestalozzi, né, já assim, motivado, e vai crescer mais ainda com a metodologia de Hipólito, que era inovadora. Lembra que eu falei da história da educação, né? Que era uma metodologia muito diferente, né, da igreja, não era só passar o conhecimento, mas sim aprender na prática, fazer os alunos pensarem e aprenderem com a natureza. Foi justamente Allan Kardec. Hipólito estava aprendendo, e ele assim, se tornou um aluno brilhante, tão brilhante, que se tornou até um professor substituto. Ele conseguia substituir os instrutores e ajudar os alunos que estavam ainda aprendendo. E ele vai se tornar, assim, um discípulo, né, seguidor fiel do Pestalozzi. E ele vai aprender, assim, muita coisa, tá? Nesse estudo aqui, deixa eu ver a listinha, é muita coisa que ele vai estudar, e ele vai
passa isso para frente. Ele vai estudar aqui química, física, matemática, astronomia, fisiologia, né, medicina, retórica, anatomia, francês, de várias línguas. Ele vai estudar alemão, vai estudar inglês, espanhol, italiano. Ele vai ter todo esse estudo. Ele vai ser uma pessoa muito estudiosa. E a sua mãe vai acompanhar ele durante todo esse período até sua formação nessa escola. Quando ele termina os seus estudos, ele conclui, né, se forma na escola de Pestalozzi, eles vão então se mudar para a França. Né? Sua mãe também vai acompanhar ele para a França, na capital, para voltar para a França de fato, mas vão para a capital da França, Paris. Eles vão morar em Paris. E lá é que ele vai de fato fazer toda a sua carreira profissional de educador. Não só de educador, mas como escritor. Ele vai escrever vários livros sobre educação, inclusive um livro, esse livro aqui, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Novo Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Isso foi um livro escrito por ele em 1828, que por sinal está à venda na Amazon, que você quiser comprar. Eu vou deixar o link desse livro da Amazon para você comprar. Então a gente não está ganhando nada com isso, tá? Mas tem um livro que você tiver curiosidade de ver, de ler. É uma compra internacional, tá? Porque pelo que eu entendi, vem de Portugal, porque está em português de Portugal, eu acho, pelo que eu estou entendendo, ele está vindo de Portugal, não é português brasileiro, mas deve dar para entender, né? De qualquer forma é português. E ele vai escrever vários livros sobre educação, tem também a gramática clássica, enfim, para matemática, física. Ele também vai lecionar, né, fazer vários cursos, de fato, e tem um curso bem interessante que ele faz com a mãe dele, que é um curso só para mulheres, né, bem massa essa história. E também tem um curso gratuito, ele vai liberar vários cursos gratuitos, vai atender várias pessoas gratuitamente para lecionar todos os que ele já estudou. Isso é o que eu falei, né? Química, física, matemática, astronomia, fisiologia, medicina, francês e tudo mais. Ele vai lecionar todas essas matérias, e muitas vezes de graça, na sua própria casa. Ele montou um instituto, né, parecido com o de Pestalozzi, mas ele não pôde dar continuidade porque ele não tinha todo o questão financeira para bancar esse instituto, né? Porque o Pestalozzi, ele tinha toda aquela estrutura porque ele tinha apoio do governo, né? O Polito sozinho, com a sua família, sozinho, apoiar todo esse instituto, né? Talvez eles não conseguiram. Mas eles continuaram dando aulas de graça mesmo depois disso. Tá? Ele continuou trabalhando como escritor, como tradutor, como professor, enfim, ele era chamado para dar palestra, era chamado para fazer estudos, ele é reconhecido pelas academias e as faculdades, né, reconhecia todo o seu trabalho, principalmente no campo da educação, também como um discípulo de Pestalozzi. Então, a gente vai ter esse ser humano, né, reconhecido há muito tempo. Tudo isso que eu estou falando desde que ele nasce, né, toda a história do seu avô e tudo mais que ele vem, tudo isso é 50 anos. 50 anos dele fazendo tudo isso, toda a sua carreira, todo o seu envolvimento, todo o seu aprendizado. Ele vai ser uma pessoa da ciência, ele vai ser uma pessoa que pensa, que está ali ensinando ciência para as pessoas e educando as pessoas. Ele vai ter um foco muito importante em educar e orientar as pessoas. E eu achei, assim, estudando vendo os vídeos e tudo mais, eu achei essa frase bem interessante, que resume bem o estudo, né, toda a sua trajetória. A vida dele foi então voltada para a educação, né, justamente vindo do seu avô, né, do seu avô que apoiava a educação, que passou isso para sua mãe, incentivou a educação dele o tempo todo, levando ele para a escola de Pestalozzi e acompanhando ele e ajudando ele, inclusive
ajudando ele a fundar a instituição e tudo mais, e ajudando ele, apoiando ele nos estudos, nas aulas. E aí depois, né, nesse trajeto, a gente vai ter a mulher dele, né, a esposa dele, a Amélia, que vai entrar na vida dele e vai ser tão, assim, um apoio assim, fundamental em toda a sua trajetória. Então a vida dele foi toda voltada para a educação. Ele teve uma infância que o preparou para isso, né? Uma juventude junto com o Pestalozzi que o encaminhou à profissão e para a missão que ele tinha. E quando ele chegou em Paris, a sua carreira também foi brilhante na área da educação. E se preparando durante os 50 anos para estar à disposição do diálogo com os espíritos, né, trazendo essa doutrina libertadora. Então a gente tem toda essa trajetória desse ser humano, né? Veja que ele não veio do nada, ele não simplesmente nasceu, sou um gênio e é isso aí, não. Ele nasceu na família, ele teve apoio financeiro, apoio da sua mãe, apoio familiar, ele teve amor que ele precisava, ele teve uma instrução para isso, e ele estudou muito, ele teve muita dedicação, ele aprendeu muito, estudou muito. É esse ser humano que a gente está falando, esse é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Depois de todo esse tempo, é que ele, enfim, vai ter contato com um ser humano, com uma pessoa, que é o Fortier. Ele vai ter contato com o Fortier, que vai dizer para ele que mesas estão girando, dançando e falando. Como é que esse ser humano, como é que esse menino, esse Hippolyte, de toda a sua trajetória de estudo científico até esse momento, ele simplesmente vai olhar para essa afirmação e vai perguntar, né, e vai dizer, né, que no momento que uma mesa tiver músculos para se mover, nervos para pensar, aí a gente conversa. Então ele era uma pessoa muito racional e consciente de tudo que ele estava falando e fazendo. Então não foi à toa que foi dado a ele essa missão tão importante dele entrar em contato com os espíritos, ele trazer, né, essa doutrina. Então essa é a história, né? Tem muita coisa para a gente explorar, tem muita coisa, mas essa é a história do ser humano Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail. Então depois de tudo isso, a gente, quase uns 45 de história, 45 minutos de história, vamos dar continuidade depois, né? Nós vamos falar sobre todo o período depois que ele descobre, né? Que ele vai ver, ele vai se iluminar com as ideias, né, de que uma mesa pode falar. Ele vai tentar entender por que aquela mesa está falando e como que ela está falando, e ele vai entender que tem uma inteligência por trás dela. Então, é isso, pessoas. Essa é a história desse homem. Muito obrigado por vocês terem escutado essa história até aqui. E vamos dar continuidade nesse próximo episódio, no próximo episódio de estudo do Espiritismo. Eu acho que eu vou dizer aqui, semana que vem, né, se eu acho que der tudo certo, eu vou conseguir montar o vídeo antes. Semana que vem vamos falar sobre um tema que eu estou querendo assim, falar há um tempinho, que é um tema assim, de alerta. É um tema de alerta que eu queria, porque eu acho que as pessoas esqueceram, sabe? Esqueceram o que é esse tema. A gente vai falar sobre fascismo. Ai, nossa, meu Deus, muito pesado. Não, mas eu tenho que falar. Eu preciso ajudar, preciso avisar as pessoas o que foi essa coisa que aconteceu. Eu tenho certeza que Kardec, Hippolyte Léon, vendo toda essa coisa, ele teria muita coisa a dizer sobre esse período. Mas é isso, muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você gostou de tudo isso, deixa o like, vem aqui,
chega no joinha, tem que dar o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Se inscreve para você receber os próximos vídeos, para você assistir as palestras que sempre tem nas quartas-feiras à noite. Dando tudo certo, todo sábado, às 4 horas da tarde, a gente tem um episódio do podcast, né, do Nebencast. E se inscreve, né? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá? Se ativar o sininho do ladinho, né, se inscrever, tem um sininho, ativa o sininho, porque aí você consegue receber a notificação toda vez que tem alguma coisa aqui no canal acontecendo. Então é isso, muito obrigado por sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa, e é isso, um beijo, para a gente se ver no próximo episódio. Tchau.